Fala, rapaziada, como diz aí, antes tarde do que nunca, né? Mais um vídeo aqui repercutindo o Botafogo e Racing, 2-0 pro Racing no Newton Santos, agregado 4-0, vergonhoso, e repercutindo a chegada do Renato Paiva ao Botafogo, né? Ele que provavelmente era a quinta, sexta, sétima ou oitava opção, e chegou depois de quase 2 meses, se contar dezembro, bota aí mais de 2 meses, tomara que dê certo. Nós ainda vai ter o vídeo aqui, tá? Eu tô adiando um pouquinho. Talvez eu poste ele amanhã, por ter tão pouco conteúdo no final de semana. Acho que esse vídeo sobre o Renato Paiva, um apanhadão sobre o Renato Paiva, um raio-x do Renato Paiva, por várias fontes. O Wallace Borges, vai ter o J. Novales, várias fontes diferentes analisando o mesmo ponto, que é o Renato Paiva. E esse vídeo vai sair, acho que amanhã, tá? Vai ser o vídeo que vai fazer o Botafoguense ficar bem inteirado sobre o que esperar dele. Mas vamos repercutir aqui na ESPN, tem Rica Perrone também, muito sobre o Botafogo e todo esse imbróglio dos próximos dias aí sobre técnico, treinamentos, a pré-temporada fora de época e a preparação para Brasileirão, Copa do Brasil, Mundial e Libertadores, que é o que o Texas falou que realmente importa. Vamos começar? Então antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, tem de R$3, que é o R$2,99, tem R$4,99, que é R$5, tem R$15, outros vários valores, cabe em todos os bolsos, para todos os gostos, se ajuda muito a gente, mesmo com um valor simbólico de R$3. É R$3, é R$3 no mês todo. É um valor só de R$3 por mês. Você ajuda a gente aqui a manter o canal Notícia do Fogão como o canal que mais posta horas diárias somadas sobre Botafogo no mundo. Ninguém supera a gente nisso. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Entendi. Vamos ouvir o Igor Jesus, porque ele foi indagado sobre o novo técnico. Chegou o Renato Paiva. E aí a Roberta Barroso foi, né, para perguntar para ele o que ele achava do trabalho. Ficou espantado ele. Está aí, vamos ver. E o novo treinador hoje acompanhou a partida de perto, o Renato Paiva. Quem? Renato Paiva é o novo técnico do Botafogo. Que ele seja bem-vindo. Nosso grupo é um grupo trabalhador. Pode ter certeza que queremos nos preparar o máximo possível agora com o novo treinador para que possamos dar a volta por cima e fazer grandes jogos como vínhamos fazendo. Você já sabia que o Botafogo tinha um novo técnico? Não sabia, agora que você me informou. Trabalhar para que possamos dar um resultado o mais rápido possível no nosso torcedor. Agora, se o Igor Jesus não lembrava dele, Quem? Atenção, Igor. O novo técnico do Glorioso é este, Renato Paiva. Campeonato equatoriano em 2021, ele conquistou o baiano em 2023. Vocês viram no grupo lá, ele mandou mensagem pro Elton Serra, né? Falando, agora tem um novo desafio e tal. E foi muito legal, porque o Elton... que nunca erra. E aí, exato, e aí o Elton falou, não lembrava nem que ele pudesse ser do Botafogo. 54 anos, ele é português e ele começou no Benfica B, Independente Del Valle, León, que não é o nosso não, né? É outro. Não, é outro não. Bahia e o Toluca. Estes foram os times dirigidos pelo Renato Paiva. Opa, eu gosto dessa buzina. Significa... Lepti, passando rodo na concorrência. Você gosta disso, Birner? Nós estamos na estrada. A estrada da audiência. Olha o sorriso do Birner. Lepti, obrigado pela enorme audiência. Birner traz audiência, façam o Birner cara. feliz. Audiência qualificada. Conta na carinha dele. Birner, aquele soquinho no ar da audiência, vai. Uhul! Muito bem, estamos na frente! Maravilhoso! A melhor figurinha dos grupos da ESPN é o Birner no F90 empolgado, fazendo uma dança comemorando. Vocês pegaram aí, pode repetir, por favor? Emprego, né? Pode repetir. Na sequência, nós vamos Tem como mostrar aquela figurinha do Birner? Tem, aquela dele. Aquela do Domenech. Vamos lá, leva! Um soquinho. Se eu comemorasse que o soco, o clássico seria... Aê! Pegaram de novo aí, né?
Aquela dele, ele dois. gosta daquela lá assim, Isso é né? Raí, né? Isso é bem Raí. Aquela assim. É Bom, só a gente... propósito, Raí ou Rogério Ceni? Bem Raí. nós vamos falar Raí isso ou Rogério depois. Ceni? Mas era goleiro ou era meio? Não, Raí ou Não Rogério faça Ceni? isso. jogador? é nome do Não, não cara. sei, com o jeito que você quiser, vai. Não, tem que ter uma referência. Ih, vai, segue o programa. Vamos vai. seguir. Renato Paiva. Natália Ferrão, você viu, ele não sabia quem era. Mas é claro, acontece, o cara acabou de sair do jogo, ele foi lembrar quem era, tal, porque o Renato Ele tava fora do trabalhou aqui no radar Bahia. total, né? Foi uma surpresa a contratação do Renato, Bruno? Quando falar do Renato... Tô você viu que lembrando lá do grupo. É no grupo. Conta pro pessoal como é que foi nosso grupo. No grupo, a Roberta manda informação. O Textor fechou o novo treinador, ele estará no Newton Santos. A única coisa que a gente sabe é que mora no Rio. Que foi Aí a primeira notícia. É. Aí começou. Vai ser fulano. Fulano, Sampaoli. Sei quê. que, aí? Aí começou a surgir. Quando falou Renato Paiva, todo mundo... Oi? Pois é, cara. Porque não era um nome que estava no radar. Não era uma expectativa de que ele voltasse. A forma como termina o trabalho no Bahia. Então, foi uma surpresa para todo mundo. Não só para os jogadores, mas para os torcedores. A reação da torcida, a reação de como as coisas foram acontecendo. Me parece mais uma necessidade de... Vamos resolver logo o técnico. Uma memória importante em relação a técnicos portugueses, mas a gente vai ter que ver o que vai acontecer. É um time modificado, não é o mesmo time da temporada passada, tem sim uma espinha dorsal ali interessante, principalmente defensiva, mas vai ter que ver na hora que... Vai ter 30 dias para treinar, né? É a pré-temporada. A chance dele de fazer um grande trabalho é a pré-temporada que ele vai ter e outros times que vão disputar títulos ao longo da temporada não terão. Outros times vão disputar os títulos estaduais ainda, tem time em pré-Libertadores, então tem, né, nas primeiras fases da Libertadores, pré-Libertadores não, mas nas primeiras fases da Libertadores, então tem tudo isso. Ele vai ter 30 dias para trabalhar esse elenco. E aí deve chegar reforços também ao longo da temporada, né? Já o nosso querido Rodrigo Bueno vai fazer uso dos seus contatos. Não sei se voltou aí. Já tá aqui, já tem Eu as tenho respostas. certeza que ele falou, sabe com quem, Zé? Bruno. Brunão. Ô, Mina, você que não conhece, você que está em casa, o Rodrigo Bueno, ele se municia de grandes informações e ele tem um informante em Portugal, que é o cara que traz tudo pra ele. É Bruno o nome dele. Brunão. Brunão. Assim, tem jornalista que não revela a fonte, eu Ele revelo. revela. A minha é o Brunão. E ele, aliás, Brunão ficou um pouco satisfeito com as críticas de Pedro Ivo. O Pedro Ivo deu A uma gente pede desmerecida, desculpa. Mas, Brunão, o que diz a respeito de Renato Paiva? Então, Como é que caiu isso lá em Portugal, né? Exatamente. O Brunão, ele é um especialista em futebol geral, mas sobretudo futebol português. Ele é português, conhece muitos profissionais, tal, tem uma influência grande e tal. E aí, quando algum profissional português chega ao Brasil, a primeira pessoa que eu consulto, Brunão. Brunão é fera. Até se o profissional não tiver história no futebol português. Ele conhece mas ele conhece bastante. tudo, Brunão. Aí eu é fera. perguntei, Brunão, oi, o que você diz sobre Renato Paiva? Brunão, vírgula, oi. Oi. É a minha Brunão, fonte. oi. Perfeito. Todo mundo tem fonte, né? Claro, Todo claro. bom jornalista tem fonte. O Brunão é uma boa fonte. Brunão, Aí, Brunão, o que você diz sobre Renato Paiva? Fraco. Ele resumiu primeiro em uma palavra, fraco. Contundente, hein? Aí depois, eu mandei um emoji, ó, aquele emoji que é o de espanto. como é que é o emoji Né, do tal? espanto? Faz ali pro 3. Assim, né? Tá, mãozinha na Fraco cara. e tal, assim. né? Aí ele começou a dar algum argumento. Ele falou assim, só ver o que ele fez por aqui. Referindo-se ao Bahia. Depois, em Portugal, nada. Não tem estofo para treinar o Botafogo. Aí eu mandei um outro emoji, mandei hoje, né? Aí, Cara louco. Ele trabalha sem com sonoplastia. experiência alguma para treinar time grande. Só sabe jogar com uma tática, 4-3-1-2, que acho que o Birna citou ontem, né? Ele joga pra 3-1-2. Vou falar assim, ele só sabe jogar com uma tática, 4-3-1-2, só isso. Quer dizer, o Brunão não aprovou a contratação do Renato Paiva. E, segundo ele, é um cara preso, engessado no 4-3-1-2 e que não tem tamanho estofo para treinar time grande. Aí que tá o lance. E aí, Zé? Essa referência botafoguense. Que é o Galindo. O Galindo está Tá revoltado. em casa, Faz um Galindo? vídeo. Faz um vídeo aí. Isso, Galindo, Manda faz pra um gente vídeo, aí. manda. Faz um vídeo. Vai Tem cuidar. que falar do fundo do O vídeo tava coração. nas férias. Agora Cuidado com o vídeo que ele vai mandar, porque ele tá Não. pela vida. Manda, Pode mandar, seja pode sincero. mandar. Seja sincero, é lógico, Com elegância, O Menezes educação. já fez a abertura do programa falando que o Botafoguense está Isso. satisfeito. Então, Você, aí por favor, você... feita. falei, quem queria um
treinador, agora tem. Eu acho que o Botafoguense pode mandar um vídeo. Pode mandar também. Põe o número aqui, mostrando ó. sua satisfação. Que o número para você participar com a gente. Aí, quando eu falei isso, você falou, mas será? Você acha que é o nome que o botafoguense mais esperava? Até no Sport Center fizeram uma lista. Começa com Tite, Mantini, vai falando todos os nomes e acordou com o Renato Paiva. Bom, se você traz o Mantini, a gente estava aqui aplaudido em pé. Né? Nome, história, currículo, tamanho, se ia fazer um bom trabalho ou não, não sei, mas a chance era consideravelmente grande. Se trouxesse, por exemplo, Rafa Benítez ou Tata Martino, não sabia. Aí eu não aplaudiria, eu faria críticas, até porque são técnicos que a gente conhece bem, conhece o estágio da carreira, sabe como jogam, porque tem muita rodagem. O Botafogo trouxe um treinador que tem pouca experiência para a missão de ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E o treinador, por enquanto, tem um elenco pior que do ano passado. Enquanto a gente vê o nível da concorrência subindo, o Flamengo, tendência a ser bem melhor que do ano passado. Palmeiras, deve ser melhor que do ano passado. Eu posso pegar o Inter, um trabalho mais estabelecido. Atlético, mais competitivo. Cruzeiro, não sei se vai encaixar ou não vai encaixar, mas tecnicamente superior ao do ano passado. São Paulo, superior ao do ano passado, quando a gente fala de possibilidades. Corinthians, pegar esse, fala do texto, pegar o Botafogo no começo do ano passado, nesse momento, e Botafogo desse ano. Botafogo está mais avançado. Corinthians do ano passado, nesse momento, desse ano, Corinthians é bem melhor. A tendência é que a temporada, se tem algumas equipes só, seja muito mais difícil. Bahia, melhor esse ano que do ano passado. E o Botafogo não. O Botafogo tem um time competitivo e tem um técnico que, para mim, é uma aposta. Porque faz um jogo muito agressivo. Nas entrevistas, quando o técnico do Bahia arrumou um monte de confusões. Nada político. Né? E é óbvio que quando você gerencia pessoas, você precisa entender o que você fala. Quando você fala para a massa, você precisa entender como você faz para ter a massa ao seu lado. Isso tem a ver com resultados e discurso. Como a gente vê alguns treinadores, tipo Abel, fazendo aqui muito bem. E o Renato Paiva, até agora, não mostrou essas virtudes. É óbvio que é um espanto a contratação dele, ninguém imaginava se vai dar certo ou não vai. Eu não sei, mas quando você olha o que o Textor tentava trazer e quem trouxe, é óbvio que a gente vai passar aqui falando até o campeonato começar, que era a sexta, sétima, oitava opção, e não sei se foi uma boa opção. Agora, Zé, o fato é que ele chega depois de mais um insucesso, né? O Botafogo, ontem eu ouvi de muitos torcedores o seguinte, o Botafogo pegou 3 meses da temporada e falou, deixa pra lá. E o Textor realmente tem chamado muito a atenção, né, depois dos seus comportamentos, né, em relação até ao jogo. A gente já falou do Renato Paiva, e eu queria, se você quiser falar também sobre a contratação dele, mas sobre esse mais um insucesso do Botafogo. Ontem foi 2, mas podia ser mais, né? Você ficou com uma carinha de que se eles apertassem bem, né? Boa tarde, Edu, Nath, Bubu, Vini, boa tarde a todos. Ficou muito nítido um time que tem um treinador, que tem um planejamento, tem uma estrutura e que se manteve assim, né? Porque teve uma nova eleição, o Milito foi eleito presidente, mas conseguiram manter toda essa estrutura, toda a equipe, e aí você vê uma equipe que se desfez, sem comando, né? Uma equipe que não sabia o que tinha que se fazer dentro de campo para jogar e para tentar surpreender o Racing. Essa é a grande diferença. A grande diferença que nós vimos ontem. Era para um time maduro demais em relação ao Botafogo. E o Botafogo, eu falei, acho que foi no podcast no Continente, né? A verdade é que ninguém queria, acho que ninguém quis ou falou ou quis colocar a responsabilidade, né? No Textor, porque as pessoas têm muito medo, né? Porque ele falou que ele é o dono do time. Ele falou que faz o que ele quiser. Né? Então, ele fez. Nos primeiros 3 meses, ele cuidou do Leão. Tudo aquilo que tinha problema, todos os problemas. Não, vamos lá, vamos me concentrar no Leão, esquece o Botafogo. Meio que um recado, já ganhou lá, agora eu vou aqui. Já ganhou, beleza, tal. Sabe o que eu vou fazer? Eu chego lá, contrato 2, 3 jogadores e a torcida tá feliz comigo e beleza. Né? Os 2, 3 jogadores que ele contratou para tentar suprir a ausência dos que saíram, não corresponde. Não corresponde, não tem a mesma qualidade.
O Arthur, quando saiu daqui, do Brasil, e eu falei isso aqui quando foi contratado, ele ainda tinha que se provar. Concordo. Ele ainda tinha que se provar como jogador, porque ele era um jogador muito irregular. Ele saiu do Palmeiras, ele foi pro Bahia, fez 3 meses bem, depois foi comprado pelo Red Bull. Boa técnica, mais irregular. Sim, no Red Bull ele começou muito bem, mas depois, quando teve um pouquinho de marcação, ele passou a ser bem monitorado, vamos dizer assim, pelas equipes adversárias. Ele não conseguiu jogar, aí ele foi pro Zenit, né? Aí ele volta, mas ele volta ontem, a diferença era absurda. Ontem dava para ver a diferença absurda entre um jogador e outro, né? Entre o Arthur e o Luiz Henrique. Não são comparáveis. Não tem como. Não tem como, por exemplo, você comparar o Savarino, que é bom jogador, com o Almada. Não adianta. É muito diferente, são características totalmente diferentes. E as características do Luiz e do Almada condicionavam o posicionamento dos volantes também. Os 2 volantes ontem, que foram os grandes destaques do Botafogo no ano passado, né, o Marlon e o Gregory, os dois, um olhavam pro outro assim, parecia que estavam jogando a primeira vez juntos. Então, assim, muito claro. E aí você tem que colocar a culpa um pouco nos jogadores, porque tem uma questão de responsabilidade ali, de concentração, de jogo, de entendimento de jogo, porque são jogadores experientes, né? E a outra é o grande presidente do clube, né? O Textor, você tem que responsabilizar. Quem é que não fez o planejamento? Quem é que deixou o Botafogo como segunda opção e priorizou um outro clube, né? Que nesse caso seria o Lyon. Assim como ele fez com o Lyon antes assim que reclamava. Ele então, priorizou o Botafogo e... são aquelas coisas que nós falávamos lá. Eu lembro que acho que o Birner estava aqui, onde estava a Nath sentando ali, sentada. Nós falamos exatamente sobre isso. Não sei se o Birner vai lembrar. Quando ele compra o Botafogo, né? Ele tem a SAF do Botafogo. Nós falamos aqui, ele tem vários clubes. Quais serão as prioridades dele durante as necessidades dos seus clubes? E como o torcedor botafoguense vai reagir, né? E no começo do ano nós falamos isso. O torcedor botafoguense estava vendo todo mundo sair. Todo mundo sair. E ele, nada, não, deixa, em março eu faço, em março eu contrato, em março eu faço isso, faço aquilo e tal. Só que o futebol não é uma ciência exata. Porque se fosse uma ciência exata, todos os times que ganharam títulos iriam repetir, né? Repetiriam as mesmas fórmulas e todo mundo estava ali brigando. E o futebol não é assim. Você lidar com seres humanos. Então o Textor, meu modo de ver, o Textor é o grande responsável por tudo isso que está acontecendo com o Botafogo. Você não tem nem ontem, como eu falei, peço desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas dava para ver o Racing como o Botafogo ano passado, né? E o Botafogo sem identidade nenhuma, você não conseguia perceber. Será? Eu tava assistindo o jogo, eu falei, não é possível que é esse o Botafogo. Não, parece um rascunho de time, com todo o respeito. Não é possível. Porque os caras estão lá fazendo o melhor. Esse é o Botafogo que atropelava todo mundo, ganhou do Palmeiras, que atropelou o Atlético Mineiro com um homem a menos na final. Então, assim, tá, parabéns o Textor. Mas é aquela história, né? O dinheiro não leva desaforo para casa. Muitas vezes esse pensamento é ruim, né? Porque você tem que lidar no futebol com paixões, né? Com torcedores. Ontem me parece que agrediram os torcedores do Botafogo, que estenderam uma faixa em relação ao planejamento e tal, e aí agrediram. Então... Quer ver? Antes da gente falar de um outro tema relacionado ao texto, que eu quero ouvir a opinião de vocês, só uma coisa, que aí eu vou jogar a palavra aqui, e aí talvez, eu vou te perguntar, Bina, porque você é um cara que talvez pegue muito nisso. A fala dele, abre aspas, eu sou o dono do time, eu faço o que eu quiser, fecha aspas. Não te parece um pouco pedante? Realidade ele de se futebol, coloca, mas ele se coloca acima da instituição Botafogo. Não parece para vocês? É como se fosse uma empresa. Ó, esse trimestre aí nós não vendemos bem. Não, empresa não. É uma empresa. Empresa você leva mais a sério. Mas é uma empresa. Então, é um brinquedo. Aí, parece que é um brinquedo. Empresa você leva a sério. Para ele parece um brinquedo. Com 3 meses de prejuízo, você pode fechar a empresa. Isso. Dependendo do problema. Do balancete final. Por exemplo, o Santiago Rodrigues vem para substituir o Almada. É um cara que vai jogar por dentro, né? E vai permitir o Savarino ter uma função que... Eu gosto muito do futebol do Savarino, muito mesmo. Vai poder fazer a função que precisa. O Arthur, para mim, não vai substituir o Luiz Henrique à altura. Não. O Wendel, acho que vai ser o titular também. Então, eu trouxe alguns jogadores, pagou caro por esses jogadores, que vão tornar o time mais forte do que foi até agora. E eu acho que esse time
até agora não conseguiu jogar também porque ele não tinha conseguido contratar um treinador. Né? Por mais que ele abrisse mão desse início de temporada, e aí não sei se é uma questão de escolha, porque é preciso entender a lógica de quem trabalha num clube ou tem um clube por dinheiro. Ele pode contratar um jogador de 100 milhões de dólares. Pode. Se ele tiver quase certeza que o jogador vai ser vendido por 120, 130, 150, 160, por assim diante. A questão não é quanto custa o jogador. A questão é quanto o jogador vai render numa futura venda, porque essa é a realidade da SAF do Botafogo, e como esses jogadores podem ser valorizados com o resultado de campo. É óbvio que a frase ela é infeliz, por mais que seja realista. Mas aí eu vou ser obrigado a... Você que gosta de falar que a vida é cruel. A vida é dura, a vida é difícil às vezes. Pergunta pro torcedor do Botafogo se ele quer de volta os dirigentes cartolas ou se ele prefere continuar com o teste com essas frases. Exatamente. São as duas opções que tem, não tem uma terceira. A terceira é vender a SAF pra alguém. Infelizmente, que o futebol, que a Nath falou, virou isso aí. O futebol se tornou isso por conta desses cartolas. Os clubes se tornaram isso e ficaram nas mãos de possibilidade de SAF. Não é o único caminho, ainda não acho que é o único caminho. Acho que uma administração responsável pode tornar o clube uma potência, né? Bem administrado, bem organizado, em relação a dentro e fora de campo. Mas o futebol se tornou isso muito em função dos cartolas que iam lá e afundavam os clubes. Aconteceu isso com quantos clubes no país? Umas SAFs deram certo, outras não. E também porque... Vamos lá. Pensei se falava ou não falava, mas vou falar. Fala. Esse programa é maravilhoso. Música, Ele vem assim do nada. Você quer uma música de suspense? A bomba do Birner. Agora vai. A bomba. Peraí que nós vamos encontrar uma reflexão. Uma música de suspense. Solta, DJ. Musiquinha para o nosso Suspense. Buda Birner. Vai, uma Suspense. musiquinha pro Buda Birner. Vai, suspense. Vai. Atenção para a música que a bomba do Birner vai soltar agora. O Birner já criou uma bomba. Ainda bem que o Prates não tá aqui, né? É o Carlão que tá aí, não é? Ele tava na dúvida. Falava ou não falava? Ainda bem que o Falava ou Prates não Vai falava? falando. Vou pegar dois É o Kleber. O Kleber vai colocar. Kleber, então. vai É o colocar Kleber. aquela musiquinha. Nós temos a Colocar a bomba do Premier bumbum. League e a Bundesliga. Ok, vai falando que nós vamos entrar Os agora. clubes ingleses toparam, pelo crescimento da liga, receber dinheiro de qualquer lugar do mundo, qualquer perfil de dinheiro, e se tornaram os clubes mais competitivos, junto com o Real Madrid, com o Bayern de Munique e assim por diante. Olha, a música. Na liga, que é disparada a melhor que tem pra mim. A melhor de assistir, a que eu mais gosto, esse tipo de coisa. Ou seja, pra ganhar, vale quase tudo. Os alemães não toparam. Quando falaram do investimento estrangeiro, aqui vai chegar aqui dinheiro não sei da onde, os alemães disseram não. Verdade. Aqui no Brasil, o raciocínio é muito inglês. As pessoas não estão nem aí. Pra ganhar, pode vir qualquer dinheiro. Não quer saber se vem da máfia russa, se vem o dinheiro de petrodólar, que não tem problema, assim por diante. Não importa o dinheiro. Se vem o milionário americano, o que importa é ganhar. Se a ideia é ganhar, o futebol passa a ser dinheiro. Se o futebol passa a ser dinheiro, não dá pra reclamar que o futebol se transformou nisso. Não dá pra jogar só na conta dos cartolas. Porque os cartolas, Nath, não têm competência. Se eles fossem tão competentes para ganhar dinheiro, eles seriam grandes executivos, que eles querem dinheiro, eles teriam empresas enormes, etc. Eles não são, eles são políticos de clube. Acho que não é só competência, é uma questão aí de... O Flamengo, por exemplo, levar vantagens. tinha um presidente, Landim, que era um cara de mercado, sabia fazer dinheiro. Exato. Fomentou o clube financeiramente muito. Para administrar o futebol. Não era tão bom. Tinha mais dificuldade. Oi? Mas começou antes do Landim. Tão bom. A reformulação do Flamengo começa a recuperação financeira, sim. O fomento, a capacidade de arrecadar mais, ganhar dinheiro, começou ali. O Palmeiras tem uma executiva. Ninguém vai dizer que a Leila... mas ela não fala que ela é a dona do Palmeiras, que a Leila ia na arquibancada com o Paulo Nobre, chorava pelo Palmeiras, não sei o que não. A Leila é uma executiva, de nível muito alto. E Palmeiras, ano passado, fechou, prevista dela, 1,2 bi de faturamento, né? Um faturamento que só a torcida do Palmeiras é impressionante, teve superávit. Até em termos de futebol, ela se cercou de bons diretores, bons dirigentes e
planejamento, vamos gastar tanto, vamos fazer o time assim, vem cá o treinador participando. Um dos méritos do bom executivo... Todos os... É delegar funções. Pra gente competente. Porque o grande, saber escolher. O grande líder não é aquele que se torna melhor no que se faz. O grande líder é aquele que faz o entorno ficar melhor. Concordo. Né? Isso aí. Mas o torcedor é passional, Bini. Não dá pra colocar na mesma conta de uma ideia que o do Cartola, por exemplo. Então, eu entendo quando você fala... Mas eu volto à pergunta. Se você perguntar pro torcedor... Ó, a gente pergunta pros caras mandarem vídeo, A gente precisa contratar um cara que vale 3 milhões. Fala, contrata, mas vamos pagar, não interessa. Pergunta pros caras mandarem vídeo. Vai, pergunta pra mim. Não, eu entendo o que você quer dizer. Vai. É isso. Eu vou perguntar pra você, Eduardo Pode perguntar, pergunta. Você, às vezes, reclama do seu casamento pra nós. Sim. Eu não, que é isso? Ah, não, Casos de família? É casos de família? Vou focalizando agora. Aconteceu. Isso nunca aconteceu. Amor, eu te amo. Roberto, eu te amo. Lamentavelmente, há uma tentativa de golpe. Olha que coisa linda. Só explique, porque as pessoas, é brincadeira interna. O suspense era esse. Explicar. Qual a reclamação? Não podemos fazer Você isso. tem que lavar muita Pressionado louça. com... Porque quer sair Horários, com meus tá, amigos, isso. horário. E aí, vai, onde você quer chegar? Vai. Às vezes... Você não vai acabar com... As filhas ficam muito nas costas da esposa. Isso, eu tenho que ajudar, enfim, vamos lá. Ajuda em casa. Mas eu vou... Ficou nervoso. Porque o homem, quando ajuda em casa, ele não tá ajudando Ele em não vai casa. nem barato. Ele é casado, ele não tá Tem que ajudando. Ele tem ajudar. as obrigações, tem a mulher. Exatamente. Tá? Pra onde você quer chegar? Pergunta. Reclamou que tá lavando muita louça. Mas até agora, como o senhor sabe? continua casado, bem casado, Graças mesmo, a sua Deus. esposa, Não, como o senhor fala pra nós e falou pra ela aqui Sim, em eu te amo. público, mesmo com os perrengues, Depois de ser Você entregado. continua? Ó, graças a Deus. Depois de ser é o entregado. texto com o Botafogo até o momento. Ok. É o texto do Botafogo. Se você estiver satisfeito com o Botafogo... Ok, vamos ouvir o texto, pelo amor de Deus. Já tá ruim a situação do Botafogo e ele quer complicar a minha. A minha tá tranquila. Amor, eu te amo. Roberto, não ligue pra ele. A sua esposa é o Ele seu tentou uma texto. analogia. Por favor, mute o microfone dele. Não vai não! Ele não vai não! Concorda comigo, Bubu? Talvez ele acabe com o casamento. Talvez na primeira não, parte. Na parte Textor. do... Fala, Textor, sobre a medalha, que eu quero que você comente sobre isso. Que Sobre ele a fez. medalha? Olha lá o que ele fez, vai. Jogou a medalha pro Será que a pessoal. Roberta faria isso? Engano. I don't take home losers' medals. I hope the fan that got the medal enjoys it. We are champions of South America until the end of November in 2025. We are the reigning champions of South America. We are the reigning champions of Brazil until December of 2025. You cannot get knocked off the top of the mountain in the preseason, right? Quem que te deu? O João Técnico. Ele chegou aqui e te deu a medalha. Ele saiu jogando a medalha, não quer saber de nada ele. Ele só quer saber do Leão. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet, C6 Bank, Betfair e Ford. Rodrigo Bueno, o rapaz conseguiu, ganhou, pegou a medalha, ganhou não, né? Ele jogou, aliás, o Textor jogou a medalha né? Como se jogou pra torcida. Ele dispensou a medalha. Aí quem pegou, colocou no pescoço, obrigado, talvez valorize muito mais do que o Textor, né? Mas depois a gente vai falar disso. E aí mandou o recado. Você vê que a torcida do Botafogo tá bem feliz com ele, e aí depois ele se defende dizendo, foi campeão agora há pouco, não sei o quê. O fato de jogar uma Ele é o medalha... campeão brasileiro da Libertadores. Sim, mas o fato de jogar uma medalha ali, falar que não gosta da medalha da derrota, você aprova isso? Eu vou lembrar a mesma Recopa Sul-Americana de Olha lá, o Bino já tá rindo pra mim, ele sabe, né? Ele sabe. Própria Recopa Sul-Americana de 2006, São Paulo e Boca Juniors. O jogo da volta foi no Morumbi e o Boca foi campeão. O Rogério Ceni, grande ídolo, capitão de São Paulo, multicampeão, também jogou a medalha de vice da Recopa para a torcida. E na época também falou-se muito, poxa, isso é uma coisa antiesportiva, não é legal para competição, tal. Então não é o primeiro caso, a primeira figura famosa que desdenha do vice-campeonato, se eu posso falar assim, um torneio que só tem 2 times, você ficar em segundo, você é o último. Eu acho que a Conmebol deveria parar de oferecer medalha. Esse é um ponto meu. Uma disputa que tem 2 times. Não, primeiro começa por aí. Eu acho que a Conmebol não deveria dar medalha de prata. Jogador aqui que pode porque pega mal. Agora, sim, eu não acho que seja uma imagem bacana. No caso do Rogério, que é atleta, entrou em campo, perdeu e estava ali
com o calor da derrota, tal, a frustração, talvez, não estou passando pano pro Rogério, não. Mas o John Textor falou que não ligava pro começo do ano. Então, você vê, por exemplo, o torcedor ali que pegou, parabéns para ele, porque, por exemplo, É isso. Eu tenho um pequeno museu do futebol na minha casa. Tem um museu bubu de futebol. De viagens, coberturas, eu tenho coisas que eu guardo ali que eu não sei qual é o valor daquilo. Então você imagina daqui a 50 anos quanto vai valer uma medalha de segundo colocado da Recopa. Pelo símbolo. Então, por exemplo, assim, você pode, se você uma peça que para você talvez não tenha valor para o museu do futebol. Doa para um museu. Se você não tem dinheiro nenhum, pega, deve ter alguma coisa de prata ali, talvez, não sei. Vai em algum lugar, né? O pessoal compra o ouro, compra o prata, joia, não sei o que, você vende ali. Você tá de sacanagem. O John Textor, sabe quanto ele pagou? Não, eu vou falar aqui em números agora, porque eu trabalho com números. John Textor pagou R$1 milhão pro STJD para ser absolvido. Encerraram o caso em que ele falou de manipulação de resultados, esculhambou o futebol brasileiro, virou CPI. Sabe tudo o que ele falou? Sem provas contundentes, né? Pegou números ali e tal, não sei o quê, mas nada contundente. Falou que o São Paulo entregou... Se eu fosse um jogador do São Paulo que foi citado por ele, eu entrava com processo crime. Claro. Talvez tenha entrado, talvez, porque ele insinuou... Porque ele insinuou não, ele falou. Ele falou, jogador tal, teve... Inclusive colocou em relatórios. Tomou 5-0, né? Colocou em relatórios. Do Rafael é absurdo. Absurdo. É um pênalti, não se comportou... Ele falou coisas gravíssimas, ofendeu a honra de outros clubes brasileiros, de jogadores, e para encerrar o caso todo, R$1 milhão. O rombo no Lyon, que ele tá tendo que contornar para o clube não ser rebaixado, é na ordem, fazendo a conversão, de R$610 milhões. 610 milhões de reais. É quase que o faturamento anual do Botafogo tá superior a isso agora, né? Com o clube nessa boa fase, um dia de premiação. Então, o cara que tem que cobrir um rombo na França de 610 milhões de reais, aqui, para ele falar o que ele quiser e calar a boca de instituição, STJD, R$1 milhãozinho. Então, dá a sensação que ele faz o que ele quer. Como é bom, não sei o quê, não tô nem aí pra medalha e tal. O Zé falou de brinquedo, parece exatamente. É um brinquedo dele. Ele é um empresário, o cara... Quer ver, Bubu, o que você tá falando? Só pra gente arrematar, porque a gente tem que mudar de assunto já, mas o que você tá falando é importante. Ô Zé, que recado que ele passa para um jogador de futebol que vê o presidente arremessar a medalha e, lembrando que o Botafogo é campeão da Libertadores, quantos times eles deixaram para trás para estar lá? Sim. Então, eu queria saber a sua opinião. São duas visões bem diferentes. O Bubu foi bem feliz quando ele falou, olha, uma coisa é o jogador, outra coisa é o presidente, né? O jogador, você tem o ímpeto, às vezes, de você quer ganhar, você quer jogar e disputa, e às vezes você está ali no campo, fica pé da vida, tira a medalha e tal. Só que quando você vai para casa, você... Opa, peraí. Repensa. Né? Repensa e tal. O dirigente passa uma... Ainda mais o momento atual do Botafogo, ele passa uma mensagem péssima, né? Pro torcedor. Eu não preciso nem falar nada. O maior exemplo é o que o rapaz falou. Quem pegou? O maior exemplo. Exatamente. Ele foi perfeito, em poucas palavras, com a sabedoria dele ali, com a simplicidade, e com poucas palavras, ele mostrou exatamente o que o Textor pensa sobre o Lyon e sobre o que ele fez com a medalha. Existem as linhas, né, que você fala que você tem que saber perder, no futebol principalmente, né? Quando você é criança, o futebol te ensina que nem sempre, todos os dias, você vai ganhar. Exatamente. Que um dia você vai perder, que você precisa saber lidar com isso para amadurecer em relação ao seu comportamento durante os jogos, até mesmo para criar motivações extras para você quando chegar numa final. Pô, eu perdi aquela, agora eu não vou perder, eu quero ganhar. E isso faz parte do amadurecimento do ser humano, e especialmente de crianças que começam a jogar futebol ou que praticam qualquer tipo de esporte. Se você vai no judô, é muito mais forte esse tipo de coisa em relação ao respeito ao esporte. Eu acho que quando você ganha uma medalha, você joga a medalha fora, você desrespeita ao esporte que você está ali. Ao entendimento, à vida que muitos atletas, né? Como eu falei, dinheiro não leva desaforo para casa, você está ali, mas a mensagem que você passa para os atletas que estão ali é o seguinte: só vale ganhar. Se você não ganhar, não serve para nada. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E como dirigente, principalmente. Dirigente tem... Opa, peraí. Se você depois chegar em casa e deixar ela guardadinha lá e nunca mais olhar, tudo bem. É um problema seu estar ali fechado. Agora, quando você é o presidente do clube e você se comporta dessa forma, a mensagem é péssima.
Eduardo A Menezes. mensagem é ruim. Se você fosse ainda repórter da Sociedade Esportiva Palmeiras... E posso só falar uma coisa? Uma das medalhas, se não a medalha mais importante que eu tenho, é a medalha de bronze, né, na Olimpíada de 96. Então, eu peço para vocês aí, façam cálculos. Quantos atletas disputaram as Olimpíadas e quantos atletas, durante toda essa história, ganharam uma medalha? Isso mesmo, verdade. Seja ela prata, bronze, melhor ainda se fosse ouro. Mas quantos atletas têm o privilégio de ganhar uma medalha? Então você imagina quantos atletas têm o privilégio de disputar uma Recopa como essa e ganhar uma medalha como essa? São poucos. Exatamente. Você precisa ganhar uma Libertadores, que não é fácil, porque você tem que ganhar primeiro o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, aí depois você tem que passar por algumas fases. Pra poder jogar essa partida. Para você ganhar e para você chegar a essa partida. Ou seja, veja o caminho que você passou para você ganhar, para você disputar um jogo como esse. Ou seja, é um privilégio poder estar ali. Foi um privilégio para os jogadores e para quem esteve ali dentro de campo. Então, assim, depende do valor que você dá para aquilo que você... Fala, Bíblia. Eu quero ouvir a Nath, que daqui a pouco o Paiva vai chegar para a apresentação. O seu tempo de repórter, na Sociedade Esportiva Palmeiras, um tempo que você era muito feliz pelo ambiente, mesmo sem ar-condicionado, que você tem aqui, que você tanto gosta, onde você se sentia em casa, onde você tinha Outros amigos, clubes também, São onde você era Paulo, muito bem Corinthians, recebido. Tinha bolachinha lá no informado. Palmeiras, tinha o misto frio, né? Tinha um cafezinho, era uma delícia. Segundo dizem, não havia até Eduardo Menezes ser repórter do Palmeiras. Eu comi bastante, tomei muito café. Mas é verdade, eu quis tudo. Suquinho, tinha um suquinho. O cara todo mundo bem tratado. Outro dia, Abel Ferreira, num dos seus vários ataques a tudo que acontece no futebol brasileiro, a boa parte, e com razão, em diversos temas, disse que aqui no Brasil ninguém valoriza o vice-campeonato. Que o vice-campeonato não é nada, esse tipo de coisa, reclamando disso. Se você fosse ainda repórter do Palmeiras, eu diria que na próxima entrevista eu devia perguntar para Abel o seguinte: John Textor desprezou o vice-campeonato jogando a medalha para a arquibancada. Qual a sua opinião sobre isso? Exato. Porque a relação do Botafogo com o Palmeiras é muito amistosa, é boa, né? Não, muitos elogios, acho que seria interessante. Só que um questionamento que eu fiz aqui. Diga. Será que dá pra falar que você é vice-campeão da Recopa? Um torneio que tem 2 times, você perdeu o jogo. Mas é... Claro que é. Claro que é. Um é campeão, outro é vice. Tem taça de vice? Eu não sei se teve uma taça, se o Botafogo ganhou alguma coisa. Vice é vice. Pode ter alguma placa, alguma coisa que não seja o troféu e tal. Mas assim, daqui a pouco você vai inventar. eu acho que uma disputa que, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na Folha de São Paulo, tem um ranking Folha. Não se dá ponto. Você é campeão, você ganha pontos porque você ganha um torneio. Agora, numa disputa de 2 times, você ficar em segundo, não é atribuído ponto. Desculpa interromper vocês. Eu tô te entendendo, Bu. Eu tô te entendendo, mas como questão esportiva... A imagem. Entendeu? A Comebol deveria punir. Ele tá desmerecendo a competição. A diretoria não deu pro Botafogo mais uma partida muito ruim contra o Racing. Infelizmente, o título fica com o time argentino, lamentavelmente. Mas o Botafogo fez por merecer, né? Nos 2 jogos, o Botafogo fez por onde, buscou muito esse resultado, fez tudo o que podia e mesmo com 3 trocas do time titular pro jogo de volta, não adiantou porra nenhuma, o que mostra que ali tem uma dose grande de insatisfação, né? Já tem as declarações de alguns jogadores, o Barbosa e tal, você nota que ali tem uma insatisfação muito fácil de perceber dos jogadores em relação ao planejamento, a tudo que está acontecendo, a demora, etc, etc. Do outro lado, entende-se também o lado do John Textor de falar, pô, não achei o cara que eu queria, não vou botar qualquer um. Esse é o discurso, né? E aí você vai nessa onda caminhando com os nomes de Tite, Mancini e tal, não sei o quê, e de repente você vai lá e anuncia o nome de um treinador que pouquíssimo conhece aqui, né? Pouca gente conhece, trabalhou no Bahia, não foi bem também. Mais um daquela estatística de técnicos gringos que a imprensa brasileira ignora quando não dá certo e que bota nas alturas quando dá certo. É um treinador que passou batido no Bahia. E, cara, é um novo treinador do Botafogo, anunciado no ônibus da chegada do time, que são algumas informações que mostram que o Botafogo tem algumas coisas ainda para aprender na questão de gestão. Eu vou falar da porra toda, eu vou me atentar menos ao jogo, porque o jogo ele se torna um detalhe na medida que ele é uma consequência do jogo de ida, né? O jogo de ontem é uma consequência do jogo de ida. No jogo de ida não deu nada certo, 2-0 pros caras. Chega aqui, o Botafogo vai pegar o que tem, remendado com o treinador interino que acabou de chegar, e em uma semana vai tentar fazer alguma coisa melhor e tal, e obviamente não conseguiu. Tomou os gols no contra-ataque, podia ter sido até pior se o John não tivesse ali. Cara, você tem um cenário com algumas coisas que incomodam numa gestão profissional, né? Quando o John Textor assume lá o Botafogo e tal, a gente tem a imagem de que agora virou uma empresa séria e tal. Tem os investimentos, um scout foda,
o salário em dia, uma estrutura muito melhor, tal, o engenho muito mais bem cuidado, enfim, você tem um cenário onde você olha de fora e fala, porra, que maneiro, isso aqui tá funcionando muito bem. Aí começam a surgir alguns detalhes durante esse caminho. Primeiro, o texto se embanana muito no final de 2023 a usar o argumento de que foi esquema de arbitragem. Errou muito, muito feio, mesmo se um dia ele tiver certo. Ele errou muito feio em ter dito aquilo da maneira que ele disse, para justificar uma coisa que não tem justificativa, que foi a pipocada do Botafogo no ano de 2023. Acreditar nisso, como eu sempre digo aqui, qualquer botafoguense que acreditar nisso está prejudicando o clube, porque está fazendo com que o clube não ande. Aquilo ali é um erro que o Botafogo não pode repetir e não botar nas costas dos outros. Então ali o texto já mostra que ele tem um certo... ele é um pouco passional. E o fato dele ser passional, de verdade, para mim, assim, é o menor dos problemas. Então, se espera, então, que ele é um cara mais humano, que de vez em quando ele vai falar uma coisa ou outra que talvez não devesse, ou que não deveria pensar, que deveria pensar antes e tal. Mas tudo bem. Cara, aí vem a demora pelo treinador, e você também tem um argumento técnico para entender, de falar, pô, o cara não tá achando o que ele quer, com o perfil que ele quer, ele gastou 500 milhões aí em jogadores jovens, e ele precisa de alguém que trabalhe esses jogadores jovens para vender esses jogadores. Esse é o negócio dele. Ele não tá aqui porque ele é botafoguense. Ele tá aqui por um negócio. Tá bom, faz sentido. Porra, não apareceu ninguém, o cara chegou quase no mês de março, e quando chegou quase no mês de março, ele pegou uma das opções que ele tinha, talvez a quinta ou sexta opção, e ele fala, cara, vai você mesmo, que é mais ou menos o que aconteceu no Vasco. As outras eu não consegui. Você não é ruim, você não é a minha última opção, longe disso, mas assim, então as outras que eu não consegui, vai você. E bota lá o Renato. Cara, tudo isso, pra mim, faz parte do mundo do futebol com gestão empresarial ou com uma gestão de amadorismo, de dirigente convencional de clube. Tanto faz. Agora, outras coisas que aí me mostra que o John Textor ele tem uma dose de mau aconselhamento, assim, sabe? De pessoas em volta dele, no staff do Botafogo, que não consigam dizer pro John Textor o seguinte, ô Textor, olha só, você tá no Brasil, você não tá na Inglaterra. Você tem que sacar algumas paradas. Por exemplo, você falar que o campeonato brasileiro, que a arbitragem do futebol brasileiro é corrupta, etc, etc, sem ter nenhuma prova para mostrar isso, para isentar os inocentes. Você gera um atrito em que, obviamente, a arbitragem do futebol brasileiro não gosta do John Textor, porque ele jogou para os Leões, que todo árbitro no Brasil, né? Então ficou uma coisa ruim. Amanhã, depois, na dúvida, Textor, talvez o apito vá para lá ou vá para cá. No momento de primeiro impacto de pressão, vai ser mais favorável. Mas no segundo, no terceiro, então assim, esse tipo de atrito você não arruma sem ter muita convicção. Outro tipo de atrito que não se arruma, com a Conmebol. Por quê? Nós não estamos falando da coisa mais séria do mundo, nós estamos falando da Conmebol. Porra, tu vai falar que o campeonato não vale nada? Eu posso até falar isso, Textor, mas você pode até falar que não é prioridade, entendeu? Vai falar que é o campeonato de marketing, que não vale nada e tal. Cara, você está entrando em atrito, desvalorizando o produto daquele cara que tem o produto que você mais almeja. Não é uma boa relação política, né? Nós não estamos num lugar... a América do Sul, o Brasil não é um lugar honesto, limpo, onde você fala, não, tudo bem, ele discorda, ele não gosta de mim, mas ainda assim aqui vai ser tudo feito igual para todos. Não, se eles puderem amanhã não te ajudar, eles não vão te ajudar, né? Então, não estou nem falando de arbitragem, estou falando do todo. Então tem uma série de detalhes, sabe, assim, aí vem a cereja do bolo. Pô, o Textor mostra na arquibancada que ele está irritado com o resultado do jogo e tal, lá no camarote dele. Aí ele desce, pega e dá a medalha dele, dá a medalha para um torcedor. Eu acho que ninguém tem essa imagem, pelo menos eu não vi dele arrancando, jogando fora, nada disso, mas o torcedor tem a medalha que diz que o John Textor deu para ele. Cara, pra quê? Né? Tudo bem, eu concordo que a medalha não vale bosta, uma medalha de ser vice da Recopa é a mesma coisa que uma medalha de participação. Porque se você for jogar a Recopa, é porque você já tem uma medalha de campeão. Então não serve pra nada. Realmente a medalha de vice da Recopa ela é completamente idiota. Mas, você tirar a medalha e dar pro torcedor, dizer que não valia nada e tal, fica parecendo aquele eu não queria mesmo de uma coisa que você queria e foi proibido de ter ou que você não conseguiu. Porque se ganhasse, a gente sabe que não seria esse conversa, né? Ninguém subiria com a taça lá e falaria, isso aqui não vale nada, mas nós estamos... Não é o caso. Então, eu acho que o Textor ele tem uma coisa muito urgente para corrigir, cara, que as outras coisas eu acho que o torcedor fica puto, de falar, pô, falta de planejamento e tal, e eu nem acho que é isso, eu acho que realmente é uma demora natural de que não conseguiu encontrar o que ele queria. E tá tudo certo, faz parte do jogo. Agora, essa parte de, porra, culpa da CBF, culpa do árbitro, eu tenho uma inteligência artificial, o São Paulo roubou, o Palmeiras roubou, aquele roubou, e não sei o que, o torcedor do Botafogo, porra, emburrecidamente ali comprando barulho, né? Não, a gente não perdeu porque a gente tomou 5 gols aos 49 do segundo tempo. Imagina, foi por causa disso, né? E puta que pariu, e o cara, aí ele cria problema com a CBF, ele cria problema com os árbitros, agora ele arruma um problema com a Conmebol. Cara,
alguém precisa falar pra ele, irmão, você tá num ambiente onde isso não é maneiro, porque vai dar merda pra você. Amanhã ou depois você vai precisar de antecipação do jogo, de uma remarcação de jogo, ou até de uma boa vontade de arbitragem. Nós estamos falando da América do Sul, acho que eu posso falar português claro aqui, né? Nós estamos falando de Conmebol, e vai ter uma vontade contigo. Então, cara, não piora o que já é difícil. Já é muito difícil jogar aqui. Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, né? É muito difícil, o nível é muito alto. Então é difícil de ganhar. Pô, tu vai piorar a sua situação fazendo esse tipo de declaração e tal, aí você mostra pro torcedor, cara, ou ele está destemperado, e o torcedor não sente firmeza, obviamente, em ver um líder destemperado, né? O destemperado é ele, não o líder. Ou então esse cara realmente não tá nem aí, acha tudo isso uma merda e ele quer botar o Botafogo na Champions League, porque, né, fica muito over. Eu acho que passa um pouco do passional, vira um pouco, sabe? Tipo assim, eu tô causando um tumulto com coisas que eu não preciso causar, porque são maiores do que eu, né? E eu não tenho nenhum motivo para fazer isso. Ele pode dizer o que ele acha sobre a sua Recopa? Claro que ele pode. A questão é se ele deve, por uma questão de estar num lugar que não é correto. Se fosse um lugar correto, ele poderia dizer e não aconteceria nada. Mas ele não está no lugar correto. Ele está no Brasil, na América do Sul. Então alguém precisa avisar isso para ele. Porque às vezes eu acho que o texto é muito... Tipo, eu sou eu, do jeito que eu sou, e o certo é certo, o errado é errado. Não. Isso aqui é o Brasil. Não é o certo é certo, o errado é errado. É quem? Bom, pessoal, então é isso. Acho que o Botafogo tem agora que botar os pés no chão, baixar toda essa poeira dessa crise que foi criada, sim, porque mesmo o Textor não dando valor para esse começo de ano, o time está em campo, o Botafogo está em campo, os titulares estão jogando e se desgastando, e a crise, mesmo que seja numa pré-temporada para ele, uma temporada que não vale ainda, não começou ainda, mas a crise já começou. Então, tomara que o Renato Paiva venha, faça um ótimo trabalho nesse mês de pré-temporada fora de época que ele vai ter agora em março. Botafogo volte para acho que vai ser o primeiro jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Mas a prova de fogo logo de início. Palmeiras que trouxe agora o Vitor Roque e tal, tá bem reforçado, um Paulinho também, etc. Então vai ser uma prova de fogo pro Renato Paiva. E tomara que ele consiga botar o time no eixo rápido, porque senão, até o que realmente importa, que é o Brasileirão, a Libertadores e etc., será colocado em risco. Porque se o Renato Paiva chegar e não emplacar, vai fazer o que? Vai tirar ele também? Ou vai engatar sequência de derrotas seguidas, colocando em risco o que realmente importa para o Textor, que é o título brasileiro, que é o título Libertadores, sendo eliminado precocemente da Libertadores, ou começando muito mal o brasileiro e prejudicando aí uma reta final futura para buscar um título que não vai ficar acessível se ficar muito atrás durante um tempo. Então, foi muito arriscado e agora tudo ou nada. Ou o Paiva funciona rápido e o time engrena, ou possivelmente não teremos título esse ano. Pelo menos o Brasileirão. Porque mata-mata tu pode engrenar tarde e ainda ganhar. Mas o Brasileirão vai tudo pro ralo. Tá? Sobre considerações do que eu acho do Paiva, pelo que eu vi dos números, eu não lembro dele no Bahia, tá? Não lembro. Mas ele tem uma ótima passagem pelo Del Valle, campeão equatoriano. Começou bem no Bahia, ganhou o Baianão lá, pelo Bahia. Depois foi derrapando um pouco, lembrando que não era o Bahia City ainda. Em 2023, é o Bahia voltando da Série B, de 22 para 23. Um time com muito pouco orçamento ainda, elenco fraco. Ele saiu em setembro de 23 e chegou o Rogério Ceni. E aí no começo de 24 o Bahia virou o Grupo City. Então era um Bahia pobre ainda, um Bahia com um elenco horroroso. Então não dá para considerar muito se é um bom trabalho ou não, porque as peças muito provavelmente eram ruins no Bahia. Foi pro Toluca do México. Vale lembrar aqui que, no Mexicanão da Massa, eu até fiz uma pesquisa um pouco antes. O Mexicanão da Massa... Se a gente for olhar aqui a classificação, temos times como León, Clube América do México, o Toluca, Necaxa, Cruz Azul, Tigres, Pachuca, Monterrey, Chivas Guadalajara, Pumas do México, Atlas do México, Tijuana. Então nós temos aí alguns times conhecidos, né? Tradicionais. Eu diria que, na minha opinião, o América do México, o Cruz Azul, o Tigres do México, o Pachuca, o Monterrey, o Guadalajara, o Chivas Guadalajara, o Pumas, o Atlas, são times do mesmo nível ou até alguns deles
no mínimo do mesmo nível e muitos deles acima do Toluca. Toluca não é dos mais tradicionais times do México. Teve bom investimento no ano passado, até por isso a cobrança em cima do Renato Paiva foi muito alta. Ele fez um trabalho de pontos corridos muito bom no Toluca, foi terceiro colocado do Clausura na temporada 23-24 e foi o segundo colocado do Apertura a temporada 24-25. E após a eliminação para a América do México, ele foi demitido do Toluca. Ele foi eliminado no Clausura de 23-24 para o Chivas e no Apertura de 24-25 para o América do México, que não é nenhum absurdo perder para o Chivas e para o América. Para o Chivas foi 1x0 e 1x1, foi 1x0 e 0x0, e para o América do México foi um atropelo. Foi igual foi o Racing agora com a gente. 2x0 lá, 2x0 cá. Então, esse resultado ruim foi decretado com a eliminação, com a demissão dele do Toluca. Mas vale lembrar que ele teve um belíssimo trabalho nos pontos corridos. Foi até o melhor ataque desse Apertura e do Clausura também que ele disputou. Ambos com 38 gols em 17 jogos, o que é bastante coisa, né? Vamos combinar? São aí 2 gols por jogo, são mais de 2 gols por jogo. É bem considerável essa média. Se ele fizer um bom trabalho nos pontos corridos do Botafogo, será muito bom. Mas temos aí um porém. Se ele demorar a engrenar, fica difícil ele conseguir buscar um título no pontos corridos. Porque tem que fazer um bom campeonato por inteiro para ganhar ele, né? E ele demonstrou no Toluca ser fraco nos mata-matas. Então, a última opção que sobraria, caso ele ficasse de fora de uma disputa pelo Brasileirão, seria correr para os mata-matas. E ele demonstrou não ter muita qualidade no jogo eliminatório. Vamos torcer para que ele faça como o Arthur Jorge, que chegou aqui com algumas desconfianças com a parte tática defensiva e deu um show. Foi a melhor defesa do campeonato. Tomara que ele consiga surpreender a gente com um elenco muito melhor, aí sim, aqui, do que ele teve no Toluca, do que ele teve no Bahia, no Independente Del Valle, etc. Tomara que o elenco de qualidade que o Texas vai dar para ele seja suficiente para ele fazer um belíssimo trabalho. Fico por aqui, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Área de membros, 4 planos. Tem de 3, tem de 5, tem de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um que cabe no seu bolso. É uma vez por mês só. Por R$3, R$5 no mês inteiro. Não te faz falta. Você ajuda muito a gente aqui, né? De 5 em 5, de 3 em 3, a fazer um valorzinho legal. E ajudar na estrutura que a gente tem aqui todos os dias. Com um trabalho incansável para ser o canal que mais posta horas diárias de conteúdo para você sobre Botafogo no mundo. Então, tamo junto sempre. Obrigado pela moral. E até o próximo vídeo.